Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o HGLG11. Não sei se vocês viram, eu mudei um pouquinho o programa, até porque eu estou num hotel aqui, e eu queria gravar esse vídeo para vocês hoje, porque eu vi o relatório, eu precisava trazer alguns pontos. Eu queria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês gostaram desse novo programa, porque vai mudar um pouquinho a maneira de apresentar, mas o som, inclusive, é do meu computador, não é o meu microfone, então não reparem na questão do som, mas sim da apresentação. Quero que vocês coloquem aí nos comentários. Então vamos falar do HGLG. Deixa eu pegar minha setinha e vejo que agora aparece o meu mouse aqui, consegue aparecer, fica bem mais legal. Então, dezembro de 2023, que relatório, pessoal? Que relatório gerencial? Eu acredito que se as gestoras, elas, principalmente as gestoras que ainda estão publicando agora o de novembro, se quando for publicar o de dezembro, olhassem esse relatório da CSHG, ia ver que poderiam fazer muito melhor, mas vocês vão ver que baita relatório. Então, cota de mercado fechou a R$ 162 e cota patrimonial a 158. Aqui é o ponto, pessoal, que eu sempre tenho trazido, inclusive lá no grupo do WhatsApp, se você tiver interesse, que a gente tem mais de 220 pessoas lá batendo papo diariamente sobre fundo imobiliário, o HGLG está barato. Não é recomendação, tá, pessoal? Eu não estou recomendando a compra, até porque eu não sei se você, qual é o seu perfil de risco, qual é a sua composição de carteira. O que eu estou falando atualmente é um fundo barato pelo tamanho do fundo. Ele andou paralelo, andando assim, sem crescer um bom tempo, principalmente pela questão da venda da CSHG, e depois que vendeu ele continuou ainda, ele deu uma valorizadinha, depois caiu de novo, não passou, ele ficou oscilando entre 158 e 160 e 5 mais ou menos, mas assim, vocês vão esperar para comprar esse fundo quando tiver 170, 180 reais, aí vocês vão ver e voltar aqui no vídeo do Eric e vão lembrar o que eu falei. Mas pessoal, lembrando, eu não estou recomendando que vocês comprem, até porque isso eu só faço para os meus alunos. Aliás, se você tiver interesse em participar e ser meu aluno e receber recomendação, o link da próxima turma está aqui embaixo também, mas é mais para vocês verem que tem muita gente falando há um bom tempo que o fundo está caro e não está caro. Então, pensem por isso, estudem com carinho. 5,5 bi de patrimônio é um monstro, um monstro. Ele só perde para o Canip e o KNCR, que são fundos de papel. Aqui a gente está falando de imóvel. Ele fez emissão de 1,5 bi, a maior emissão da história de fundos imobiliários. É um monstro. 440 mil cotistas, pagou 1,10 por cota, lembrando que eu tinha falado no relatório passado que esse mês ele não pagaria a porrada que normalmente o HGLG paga nos finais de semestre. Eu já vou explicar o porquê, embora eu já tenha falado para vocês nos relatórios passados que ele não iria fazer isso. 1,4 de área bruta locável, 1,4 milhão de área bruta locável, um monstro. 8,1 de dividend yield, o dividend yield na média dos fundos de logístico, 12,2% de alavancagem, a gente vai falar um pouquinho sobre essa alavancagem, mas ela é bem gerenciável. A vacância física reduzindo mês a mês, mais uma vez reduziu. A financeira aumentou um pouquinho, mas a física vem reduzindo e reduz. Lembra que eu fiz um vídeo, foi em março ou abril do ano passado, que a vacância dele estava em 20% e eu falando, pessoal, essa vacância vai cair. Tá aí, quase caiu mais de 13, 12%. Então, pessoal, vocês vão ver que relatório. Eles começaram aqui com a questão do comentário do gestor, que o fundo apurou uma receita de 41 milhões, 1,23, e levou um resultado de 33 milhões, porém, que dá 98 centavos por cota, porém, distribuíram 1,10, ou seja, utilizaram reserva, e esse é mais um dos motivos porque eles não pagaram a porrada, eles não iriam zerar as reservas para poder fazer o pagamento maior esse mês, inclusive, para até manter, eles têm essa reserva de vendas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eles têm essa política de manter a reserva para poder manter o rendimento equilibrado. Então, eles colocam aqui que, inclusive, o que levou a esse resultado. As despesas por comissão na comercialização das locações do Itupeva G200, no valor de 1,4 milhão, de menos 0,4 por cota, o lucro da parcela referente à venda do terreno de Extrema, de 687 mil, 0,2 por cota, e o lucro final referente à venda do Lasa, lá da Americanas de Uberlândia, com valor de aproximadamente de 8,6 milhões, de 0,26 por cota. Conforme informado, eles colocando aqui que a multa rescisória do WMB da saída do Betim terminou, então isso fez com que a vacância financeira ela aumentasse. E aqui, pessoal, falando sobre a emissão,
uma baita emissão de 1,5 bi, chegando ao final do último trimestre com uma receita média de um real por cota contra 0,93 do primeiro trimestre. E aqui eles estão falando porque eles querem chegar em 1,10. Essa é a meta do fundo. Eles colocando aqui, ó, o período de desenvolvimento, o porquê, na verdade, que não chegou no que eles queriam e manteve nesse R$ 1, mesmo com essa emissão. O período de desenvolvimento dos novos galpões até que gerem receitas de locação, a gente vai falar um pouco sobre isso, a questão de desenvolvimento. Diminuição das receitas não recorrentes nas vendas de imóveis, essa aqui, ó, isso aqui é o típico de receita de venda de imóvel, comissão. Tá? Inclusive, se o fundo não tivesse pago isso, ele teria tido um resultado de 1,02 por cota, pelo menos aqui. Então, esse é o tipo de despesa que atrapalhou o resultado e eles não chegaram no que eles estavam pretendendo. E colocando aqui que o objetivo será tornar a receita recorrente do fundo próximo a 1,10 por cota, sendo que buscaremos extraordinariamente resultados não recorrentes para manter a distribuição linearizada. O que eles estão querendo dizer com isso? É exatamente um motivo do porquê eles tiveram resultado de 0,98, mas pagaram 0,10, porque eles tiveram venda, e essa venda gerou um caixa para o fundo para manter esse pagamento regular. Por isso que eles vão buscar sempre extraordinariamente, não é o objetivo desse fundo. E aqui eles colocando que a parte mais macro, que o fundo ele teve um resultado abaixo do IFIX de logísticas, ou seja, da média dos fundos de logísticas do mercado. E o porquê disso? Eles explicam aqui exatamente que a grande parte dos fundos de logística estavam com desconto superior ao do HGLG. Então, com a recuperação do IFIX, que inclusive o IFIX, se eu não me engano, ele bateu 15,5, esse ano está aqui, ó, 15,5, os fundos que estavam muito mais descontados, com a valorização, passaram o HGLG. E o HGLG, como ele estava mais próximo do valor patrimonial, obviamente ele teve desconto, mas mais próximo, até por ser um fundo muito bom, ele não teve o crescimento como o restante teve, mas isso é super, super normal, tá? Aqui eles colocando que o fundo encerrou com 162, como eu falei para vocês, e uma cota patrimonial de 158, já considerando a reavaliação dos imóveis, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Aqui eles separam em retrospectiva de 23 e a parte de perspectivas para 24. Então eles colocam aqui que começamos o ano de 23 com um foco no macro em manter o fundo atrativo para um momento de custo-oportunidade elevado e paralelamente prepará-lo para um novo ciclo imobiliário. O que significa isso? Qual que era a ideia? Custo de oportunidade, taxa Selic alta. O que é custo de oportunidade? É você ter o dinheiro, você tem duas escolhas, ou a taxa Selic, que é a taxa livre de risco, ou um projeto que tem que te dar um retorno maior que esse, senão você deixa o dinheiro na taxa Selic, porque você está livre de risco. Então o seu custo de oportunidade é esse aqui, você tem que ter algo a mais. Então qual que foi a ideia do fundo? É ter um fundo bom nesse período de alto custo de oportunidade, ou seja, taxa Selic 13,75, e prepará-lo para um ciclo imobiliário com a taxa de queda, com a queda da taxa Selic que já era prevista que ia acontecer. E eles colocando aqui, ó, reciclar, quais eram, então foram 5 focos para isso, né? Foram 5 focos para isso. Reciclar ativos já maduros que fugiam do perfil estratégico do fundo ou que apresentassem um ganho de capital relevante. Aqui a gente pode ver o HGLG com Bica, que inclusive foi um dos principais vendas do ano, que fez com que o fundo tivesse o caixa para poder manter o rendimento a 1,10, o rendimento dele de 1,10. Venderam a 77 milhões, representando um valor de 54,4 superior ao investido. Olha que absurdo. Aqui também eles tomamos medidas para quitação e conclusão da venda do imóvel da loja Americanas de Uberlândia, também 54,4 superior ao valor investido. Assim, não tem muito o que falar, o HGLG sempre dando um show nessa questão de valorização dos imóveis. O segundo ponto, manter a atuação do fundo em desenvolvimentos que aumentem o potencial de geração de renda média ao médio e longo prazo. Isso aqui é muito importante, porque a gente pode pegar e comparar com REITs nos Estados Unidos, que grande parte deles, na verdade, alguns deles, né, tem os próprios imóveis. Os imóveis são do próprio fundo, foram construídos pelo fundo. E o que isso faz? Você reduz em relação ao investimento do que você comprar um imóvel pronto.
E reduzindo esse custo, o seu retorno é maior, que é o yield on cost, ou seja, é o valor que você gastou para construir ou para comprar um imóvel. E aqui o exemplo está bem nítido. Eles falando aqui, ó, ao longo do ano, locamos 83% do HGLG Tupéva, o G200, com yield on cost de aproximadamente 9. Quando eles chegarem a 100%, o yield on cost vai ser praticamente 12, ou seja, 1 por mês, 1% ao mês. Quando a gente está falando de compra, a gente fala de um yield on cost e um cap rate por volta de 7, 8 e um yield on cost de 9. Quando a gente fala de construção própria, a gente já sobe para quase 1% ao mês para 12, que é o que eles estão falando aqui. Ó, ainda no complexo HGLG Itupeva, encerramos o ano com o término das obras de terraplenagem. Aqui, o Cone MM2, o G02, G03, o yield on cost será de 11,11%. Inclusive, esse imóvel, já vou detalhar mais, ele está sendo locado para o Mercado Livre, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. O ponto 3, melhorar o perfil estratégico do portfólio, buscando imóveis de alta qualidade em praças logísticas importantes. Aqui veio basicamente o resultado da nona emissão, que foi a compra do CLE, DCB, DCR, DCC, que são os imóveis que vieram do GTLG 11, que foi a maior transação de 2023, praticamente 1 bi, e são imóveis dentro do raio 30 de São Paulo. Eu fiz, aliás, no meu canal tem acho que uns 3 ou 4 vídeos sobre essa compra. Eu entrei imóvel por imóvel, procurem aí no canal, vocês vão ver. Tá bem bacana, são vídeos bem bacanas. E cap rate de aqui, ó, cap rate de 8,2 e yield on cost de 9. Perceberam a diferença do yield on cost e do cap rate de um imóvel comprado de um imóvel desenvolvido? Olha só que bacana, assim, aqui a gente consegue ver bem na prática isso. Aqui também teve uma compra que eu falei num dos relatórios, agora eu não lembro qual foi, do HGLG Itapevi, que foi uma compra que eles colocam que não é um imóvel, não foi um imóvel tão com rating alto, é rating B, porém eles tiveram um baita preço bom para compra, né? O imóvel foi adquirido por um valor metro quadrado atrativo. Isso tem muito a ver com o ponto 5 que eu já vou falar para vocês. O item 4, o ponto 4, melhorar o resultado de exploração atual do fundo, especialmente em termos da diminuição da vacância e do aumento de locação. Olha só, pessoal, eles iniciaram 2022 com 13,8 de física e 11,4 de financeira e terminaram com física 8,3 e financeira 7,5. Só que em 2023 eles chegaram a ter vacância física de 20%. Quando foi a saída da loja Americanas. E eu falei para o pessoal, vai reduzir, e reduziu. E aqui, eles colocam aqui, ó, sempre manter caixa para eventuais oportunidades de mercado. A eventual oportunidade é essa daqui, ó. Isso aqui é muito importante. O fundo, ele está com baita caixa. Obviamente que o custo de oportunidade desse caixa vai cair com a queda da taxa Selic, mas é muito importante o fundo ter caixa. Por quê? Para poder comprar imóvel em barganha. Porque se o fundo tem dinheiro, ele consegue negociar. Tem um ditado, uma frase no mercado que eu tenho certeza que vocês já ouviram, que é o cash is king. O que significa isso? Ter dinheiro em caixa, você consegue negociar muito melhor os imóveis, ou qualquer coisa que você for comprar. Comprar à vista, você tem desconto. Então é muito importante o fundo ter caixa para isso. Obviamente que esse caixa tem que ser controlado para não perder tanto dinheiro na questão do rendimento. Aqui a parte de perspectivas, veja como o relatório ficou bem bacana. Eles colocaram aqui que um ponto importante na nossa visão é que o fundo ficou grande e ganhou escala. O que significa isso? Ele virou um transatlântico. Então, qualquer mexidinha no leme, no volante, lá, não sei, como é que chama? O timão, muda pouco a trajetória do fundo. Então eles colocam aqui, ó, dessa forma, menos representativos se tornarão os movimentos de ocupação, desenvolvimento e compra e vendas. Por isso, porém, isso diminui o risco pela diversificação e gera uma certa estabilidade. Então o fundo ficou muito grande. Então, uma compra, por exemplo, de um imóvel de 70 mil metros quadrados faz pouca impacto no fundo, como se a gente pegasse um fundo que tem 500 mil metros de ABL ou 300 mil metros de ABL, 70 mil vai representar 30%, 40%. Aqui não representa nem 10%. Na verdade, representa 5%. Olha só a diferença que a gente está falando aqui. E aqui eles colocam que eles estão falando sobre a questão de investimento e desinvestimento que vão trazer impacto para o fundo. Sempre que vejam desinvestimento, a gente está falando de venda. Eles colocam aqui, ó, nos investimentos, transações de portfólio que melhoram a capacidade da geração de caixa e, sempre que possível, na qualidade geral do portfólio, em termos de localização quanto de aspecto técnico. Na parte de venda,
não, desculpa, ainda está na parte de desenvolvimento. A construção de ativos de alta qualidade, capaz de praças com liquidez, sempre que possível, minimizando os impactos da geração de receita por fundo a curto prazo. Ou seja, aquilo que eu falei no começo lá, da questão de o fundo ter mais desenvolvimento que leva o retorno e o on cost do fundo. E na parte de desinvestimento, que eu achei muito bacana isso, eles colocaram aqui, ó, a negociação pontual de ativos que, obviamente, representem grande, elevado ganho de capital e que tenham perfil técnico industrial ou estranho às atividades logísticas propriamente ditas. Isso eu acho muito bacana, porque, inclusive, isso é um dos pontos que eu trago na mentoria, na avaliação de galpão logístico, que é a presença de galpão industrial, porque isso penaliza o fundo. Vamos pensar o seguinte, para um e-commerce, você tem um galpão 4 paredes e um telhado. Obviamente tem as estruturas e tal, mas é basicamente isso. Quando a gente fala de um galpão industrial, por exemplo, um galpão frigorífico como a LZR tem, que ele é alugado para uma empresa que precisa de um galpão frigorífico. Se essa empresa sai, o fundo não vai conseguir alugar para uma outra empresa que não seja uma empresa que precise de um galpão frigorífico, porque ele já está todo adaptado para isso. Então é muito mais difícil. Por isso até que o LZR tem só contrato atípico, porque não faz sentido você alugar para uma empresa de frigorífico e ter um aluguel de 5 anos. Por isso que ele precisa ser longo, exatamente para se a empresa sair, ela tem o pênalti e tem tempo para o fundo alugar para uma outra empresa. Então, eu gostei muito disso, essa questão de ter essa visão de tirar do portfólio imóvel industrial. Outro ponto importante é ser um dos maiores portfólios de galpões do país, gera uma conexão inevitável também com os principais inquilinos. E aqui entra aquilo que eu falei do desenvolvimento do MM2, do G02 e do G03, que é Mercado Livre. Por quê? Primeiro, aqui era um desenvolvimento de 2 imóveis. O Mercado Livre chegou, não, eu quero um imóvel só. Eu quero que você junte, eu preciso de um imóvel de 72 mil metros quadrados. E aí que eles colocam, está sendo construído sob medida para o Mercado Livre. O que isso significa? O Mercado Livre, empresa global, gigantesca, ela vai procurar quem para o galpão que ela precisa? Ela vai procurar um fundo de 100 mil de patrimônio, de 1 bilhão de patrimônio? Ela vai atrás de um cara, de um fundo que tem 5,5 bi de patrimônio, que vai conseguir fazer isso aqui, ó. Está sendo construído sob medida para o Mercado Livre. Vai falar, eu quero desse jeito, você vai fazer para mim? Vou fazer. Então, é muito bacana. Inclusive, eles até falam aqui que eram 2 galpões e eles estão unificando. Inclusive, um dos já estavam quase pronto, estava em andamento e em negociação colocatória, quando definimos em conjunto alterar o projeto, unificando os 2 imóveis em um único para atender a futura expansão da empresa. E aqui, para finalizar essa parte, eles falam sobre o custo-oportunidade que vai cair. Obviamente, foi o que eu falei, a questão da queda da taxa Selic vai reduzir o custo-oportunidade. E aqui eles colocam que, sendo um ponto importante para a alocação de recursos mobiliários em ativos imobiliários, ou seja, vão ter que fazer essa gestão de caixa, porque o caixa vai render cada vez menos, porque a taxa Selic está caindo. Então, eles têm que jogar esse caixa para ativo imobiliário. E isso faz também que eles colocam aqui, ó, outro ponto, poderá haver janelas de oportunidades em alavancar o patrimônio nas taxas competitivas. E que é um ponto que quem me segue aqui sabe que eu não gosto, obviamente, de alavancagem. Inclusive, tem um vídeo que eu falo, acho que foi o vídeo da segunda-feira, que eu falo sobre a alteração da lei de fundos imobiliários, que alterou a parte de obrigação, que o fundo agora ele pode dar um bem para garantir obrigações do próprio fundo, que antes não podia. E isso vai trazer para quem faz uma boa alavancagem ótimos resultados e para quem faz a alavancagem ruim, péssimos resultados. Então, se a alavancagem for bem feita, traz muito resultado para o fundo e eu até acredito que o HGLG, com a gestão, vai conseguir fazer boas alavancagens. Mas assim, é um negócio que eu sempre falo, quem tem dívida tem que torcer para tudo dar certo. Então é um ponto que a gente tem que ter atenção, obviamente que o custo-oportunidade caindo, a taxa de juros, por exemplo, ele vai lá e se alavanca CDI mais 3, aí a taxa de juros cai, ele vai lá e renegocia para CDI mais 2, renegocia, cai de novo, renegocia para CDI mais 1. Se a taxa volta a subir, ele já está travado em CDI mais 1, não vai subir. Então, é um ponto que tem, que obviamente que é vantajoso, tem que levar em conta, mas é a questão da alavancagem. E um ponto que eles colocam aqui, ó, no entanto, hoje entendemos adequada a alavancagem do fundo, que é de 12%, esse patamar deverá vir, se aumentar esse patamar, deverá vir junto com o plano acompanhado do aumento de patrimônio do fundo. O que eles estão querendo dizer aqui?
Que eles não vão simplesmente aumentar a alavancagem de 12 para 13 para 15. Eles vão manter o 12, mas eles podem aumentar o valor da alavancagem desde que o patrimônio suba, para que a alavancagem se mantenha nesses 12. Então, se a alavancagem de 12 é num patrimônio de 5,5 bi, para eles aumentarem aqui, eles têm que aumentar o patrimônio para manter em 12,12, em 12%. Então, essa é a ideia do que eles estão falando aqui. É um ponto que a gente tem que, obviamente, levantar um pouco de atenção, a gente tem que acompanhar durante esse ano. Parte de reavaliação de ativos, eles reavaliaram, houve uma reavaliação pelo fluxo de caixa descontado, reavaliou os imóveis e aumentou o valor patrimonial em 4,11%, inclusive aquele 158 de cota patrimonial já está considerando isso. Esse ponto aqui eu deixei marcado porque é importante para você mostrar para aquele seu amigo que fala que, primeiro, fundo imobiliário é pior que renda fixa, e o segundo é para mostrar como o fundo de tijolo, o que ele entrega de rendimento é rendimento real, porque a cota, o valor dos imóveis está sendo atualizado pelo IPCA. Então você tem o imóvel sendo corrigido pelo IPCA e o rendimento é o rendimento real. Por isso que a gente fala que a gente compara o fundo de tijolo com o IPCA+, porque o título IPCA+, ele te corrige a inflação e te entrega mais um mais de juro real, que é a mesma coisa que o fundo imobiliário faz. Então, por isso que é importante, vejam só, a inflação, se eu não me engano, foi de 4,80, se eu não me engano, agora eu não lembro de cabeça. E aqui eles trouxeram um quadro bem bacana mostrando imóvel por imóvel. Você veja, tudo positivo, menos o imóvel de Betim, o HGLG Betim, obviamente pela saída das Americanas, mas a gente teve imóvel com 22% de valorização, que foi o Itupeva, motivada pelo término da obra e locação de mais de 80% da área e os valores superiores aos projetados no laudo anterior. Olha só, pessoal, quando você tem uma alocação de um imóvel, obviamente ele sobe de valor de avaliação, que é o que pode acontecer com esse imóvel aqui, o Betim, que a gente vai falar daqui a pouco dele. Olha só, o aumento de 14,4% no galpão do Betim BTS, que também se beneficiou da compressão das taxas em função da redução do risco do ativo, e do Parque Torino, que teve 16%, motivado principalmente pelo aumento dos aluguéis, amparado pela baixa vacância da região. São José dos Campos, que vem tendo sua vacância reduzida gradativamente. Vejam que a valorização está muito aliada com a vacância. E o Betim, obviamente, que ele, por conta da vacância, que foi a saída, que ele era 100% ocupado pelas Americanas, então ele está com 20% de ocupação. Então, pessoal, na hora que esse fundo aqui nesse imóvel alugar, obviamente no próximo relatório ele vai subir para 10, 15% de valorização com toda certeza. Na parte comercial a gente já falou bastante que a questão do cone do G03 e o G02, que é alugado para o Mercado Livre. Eu falei no relatório passado, ou no retrasado, agora não me engano, da expansão da Shopping no Betim, que é aonde eram as Americanas, que é esse imóvel que eu acabei de falar. A expansão do DCC, do Luft no DCC, lá do imóvel do GTLG, do CLE, a expansão da Singular no Louveira, também aqui, a expansão do HGLG, na verdade, a discussão do contrato com uma empresa que ocupará 1.800 no HGLG São José dos Campos, e renovação em andamento de 8.400 no Ribeirão Preto. Aqui algumas devoluções no HGLG Louveira, 9.000 metros quadrados. Eu fiz isso, eu fiz em alguns relatórios, eu fiz uma comparação desses pontos, mas aqui, mas você vê, são poucas áreas pequenas, né? 500 metros quadrados, pouco importa. E aqui na parte técnica, pessoal, eu só quis trazer mais essa questão do HGLG Betim, que era o imóvel alugado para as Americanas, que ele era um ativo monousuário. E aí eles transformaram ele no multiusuário. E quando você transforma um ativo em multiusuário, você tem que transformar basicamente o galpão. Porque pensa só, você tem uma linha de incêndio que cobre todo o galpão. A partir do momento que você cria estruturas, você tem que mudar essa linha de incêndio, colocar novas ramificações, você tem toda a administração predial alterada. Então, esse ponto é importante de vocês entenderem também, que é uma das alterações do HGLG Betim passou. Bom, vamos para o resultado. Vejam como ficou bacana, quase mais de 20 minutos de vídeo só nessa primeira parte, pessoal, ficou bem bacana isso. Aqui, só para mostrar para vocês que a receita de locação, assim como novembro, foi menor, que gerou um resultado menor do que foi distribuído. Exatamente porque o fundo tem a reserva para poder pagar. Então aqui, se a gente observar aqui, a gente consegue ver exatamente o motivo do porquê ele não fez o pagamento maior como ele fez em junho. Porque ele tinha reserva suficiente para poder, ele tem essa reserva que por volta de entre 0,7 e 0,8, que ele mantém no caixa. Aí vocês podem perguntar, Eric, mas por que ele não distribui? Ele não é obrigado a distribuir? Essa parte aqui, pessoal, é os 5% que ele pode reter.
Lembra, o fundo é obrigado a distribuir 95% do lucro, 5% ele pode reter, e é isso daqui. Então a gente vai acompanhar, e aqui, pessoal, tá vendo a questão da venda lá acho que é do Cumbica, né, do HGLG Guarulhos, né, Guarulhos, se eu não me engano, que deu esse poder de armazenamento para o fundo, né, guardar caixa, para ele poder distribuir os 1,10 sem ter problema. Vejam, praticamente, tirando esse mês aqui, todos os outros ele gerou resultado menor do que ele distribuiu. Então ele precisou usar reserva. Aqui a rentabilidade, que eu falo, é monstruosa, que é questão de volume, a parte de cotistas, né, vem aumentando cada vez mais. Aqui, pessoal, é só para vocês verem que interessante. Olha só, ele tem 550 milhões em caixa, numa LCI, e 165 milhões em renda fixa. Esses aqui são as duas classes de prontamente disponível. Então a gente está falando aqui de 650 milhões. A dívida dele é 740. Então ele consegue pagar. Se ele vender um pouquinho dos fundos imobiliários também que ele tem, ele consegue pagar. Mas eu venho falando para vocês que o custo dessa dívida é muito baixo. Não vale a pena ele pagar. Então vejam só que ele está muito tranquilo. Obviamente que é o que ele fala aqui, ele vai ter que gerenciar bem esse caixa para o custo-oportunidade não comer o resultado dele. Aqui a questão da diversificação dos imóveis, basicamente ele aumentou bem a questão do raio 30 e raio 60 de São Paulo. Aqui a vacância, como eu falei para vocês, ó, ela começou em 14, depois subiu para 20, manteve 20, foi caindo, caindo e agora está em 8%. Muito legal, né? Que é a parte de média de contrato, 3,8, principalmente porque ele tem muito contrato típico, com vencimento de 5 anos. Aqui, pessoal, revisional dos contratos, a gente tem 26% dos contratos tendo revisão agora, e eu vejo como benéfico, porque o fundo está muito bem localizado. Então, o poder de barganha está na mão do fundo, principalmente por causa disso, de ter mais contrato típico, então a gente tem que observar se a gente vai... E aqui é um dos pontos também que provavelmente ele consiga chegar no 1,10 que ele está falando de rendimento. Tá? Aqui a Volkswagen, que vem diminuindo, aqui agora o Mercado Livre, que entrou, né, que vai entrar e vai aumentar. Bom, aqui a questão da alavancagem no fundo, muito bem gerenciável. Aqui que eu falei para vocês, pessoal, a dívida dele é muito tranquila. IPCA mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 5. O Tesouro rende mais que isso, para vocês verem, né? Ele mais que esses três aqui, menos esses dois. Então, muito bem gerenciável. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Foi um baita de um relatório gerencial, quase 30 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa nova... Opa, bati no medo aqui. Se vocês gostaram desse novo programa aqui, para eu usar mais vezes, tá bom? Aquele abraço, espero você no próximo vídeo.